Outro mito que foi criado é que a deputada Ana Lúcia do Partido dos Trabalhadores, que construiu por mais de 20 anos o Partido dos Trabalhadores, nas ruas, dentro do partido, no chão da escola, que construiu um partido ideológico, é você revolucionar você mesmo. É você ter um olhar especial para o filho do trabalhador e saber que a sua cultura, seus valores, são diferenciados dos nossos. E que nós temos a obrigação de respeitá-los. Mas nós temos a obrigação de socializar aquilo que a humanidade já acumulou, que é a ciência, que é o conhecimento. E ser militante do partido sempre foi isso e vai continuar sendo isso. As disputas são internas e as disputas são externas também. São externas. Porque nesse momento eu sou do partido, sou a líder do partido nessa casa, declarei meu voto pela inconstitucionalidade, porque é inconstitucional. O artigo 206 do inciso 5 a 8 mostra a inconstitucionalidade. O inciso 8 é claro quando ele diz que o nosso piso salarial tem que se adequar ao plano de carreira. O piso salarial, a lei, no artigo 6º, diz claramente que os governos têm até 2009 o período para elaborar aquelas prefeituras e aqueles governos que não elaboraram, porque a elaboração era desde 1997. O professor conquista nas leis, mas na hora da aplicação vem 10 mil desculpas e aí não quer aplicar. Então, na verdade, nós lutamos para que a nação brasileira tenha um olhar especial sobre a educação, que em lugar nenhum do mundo desenvolveu-se sem investir na escola pública. Não tem um dado histórico do capitalismo moderno e contemporâneo que tenha desenvolvido uma nação sem investir na educação, e educação no sentido da escolaridade. Nós somos um país laico. A escola pública tem uma missão, que é de socializar o conhecimento, mas não é para dar extra filho de trabalhador, não. Socializar conhecimento é saber e ter a sensibilidade de perceber os saberes dos nossos alunos, saber respeitar esses saberes, saber desmistificar. É um escândalo que essa direita está fazendo aí com o material do MEC, dizendo que nós estamos querendo ensinar a fala errada aos filhos dos trabalhadores. Não existe cientificamente fala certa nem errada. A comunicação verbal é a comunicação verbal. Agora, o que a gente precisa falar para os trabalhadores, para os meninos, olha, do jeito que você está falando, que sua mãe e seu pai falam, não é que seja errado. Agora, quando você vai pedir um emprego, quando você vai escrever um requerimento, você tem que falar uma gramática que foi determinada por uma classe social. E a gramática é humana, ela é fruto das relações sociais e do poder de dominação. Portanto, as regras da classe dominante, da fala que nós chamamos padrão, é ela que está exatamente refletindo na gramática que nós dissemos que é certo. O que a gente não pode é estar atingindo a autoestima das crianças das camadas populares como se eles fossem com inteligência inferior. Como a direita desse país, nesses 500 anos, vem imputando isso. A Globo vem fazendo esse debate, querendo colocar que a professora está querendo ensinar errado. Agora ela não vai... Na hora que levou 2 escritores de romance. E aí eles não concordaram com a Mônica, naquele, entre aspas, né? Aí eles, sabe, não chamam nenhum linguista, nenhum cientista da língua para dizer exatamente qual é a análise que eles têm desse material. Porque eles querem estar impingindo a classe trabalhadores como adestrados para o mundo da produção e da riqueza de alguns. Essa é a diferença que nós temos que ter. E ter clareza do nosso papel. Nosso papel é fundamental. Agora, para nós exercermos nosso papel, precisamos sim ter condições de trabalho e não tem. Nunca teve, nem tem. Agora tem uma coisa. O governo federal tem escolas aí de nível médio que por ano recebem 200 mil reais. Cujos diretores são indicados pela classe política. E que precisa prestar conta desse dinheiro. Porque uma escola com mil e poucos reais, que recebe 1.000 e poucos alunos, que recebe 200 mil reais por ano, é uma escola que tem dinheiro para dar o mínimo de condição e de dignidade para o nosso exercício profissional. E não está tendo. E não tem controle social. E o controle social é um avanço dos trabalhadores na luta contra a repressão, contra a direita constituída desse país. Porque a gente defende os conselhos para se controlar mesmo socialmente. Porque o dinheiro é de todos.
Todo mundo paga impostos. E é a partir desses impostos que nós temos o dinheiro. É a classe trabalhadora que sustenta nós, sim. E nós sustentamos também a classe trabalhadora. Nós geramos riqueza intelectual e hoje comprovada pelo IPE material. Então, o primeiro mito que eu quero aqui desmistificar é isso. O segundo que eu quero desmistificar, que nunca essa categoria, em lugar nenhum do país, um Estado não é parâmetro para o outro. Sabe por quê? Porque se fosse parâmetro, nós teríamos o Distrito Federal, que ganha o dobro de qualquer professor desse país, de qualquer policial nesse país, porque o Distrito Federal recebe dinheiro diretamente do Tesouro Federal, da União. Então eles têm condições bem diferenciadas da nossa. Nós queremos, mas a gente sabe que tem limite orçamentário e financeiro. Portanto, não adianta fazer comparações, porque as carreiras são diferenciadas. A maioria dos professores desse país tem carga horária de 20 e 30 horas. Tem professores, tem estados que já são subsídios. 5 estados não é subsídio. Manter as gratificações como Sergipe. Não avança e não ajuda a fazer comparações que só faz prejudicar. Porque nós queremos é avançar, nós não queremos retroagir. Então, essa é outra questão que a gente está aqui registrando, e vou registrar na tribuna, que não dá para ter essa comparação. E nós não aceitamos do nosso governo, do nosso governador, que faça essa comparação. Porque se o ano passado, o nosso plano, em 2009, foi adequado, como diz a lei, como diz a Constituição, no seu artigo 206, no seu inciso 8, não tem mais o que adequar. E o ano passado foi pago tudo direitinho. Esse ano, pelo Fundeb, tem como pagar. Agora, a gente precisa cortar as gorduras da folha de pagamento. Isso é que precisa ser feito. Professor tem que voltar para a sala de aula. Porque o nosso governo, ele é muito benevolente. É a primeira vez nesse Estado que situação e oposição tem cargo no governo. Porque ele tem um vereador que vota com um deputado da oposição, mas vota com o governador. Ele tem um prefeito que vota com o deputado da oposição, mas vota com o governador. Então ele atende, não é a bancada de oposição, ele atende ao vereador, ao prefeito. A gente precisa entender isso. Isso a gente precisa entender. Nós queremos a eleição só para indicar e eleger diretor? Não. Nós queremos a gestão democrática para ter democracia no interior das escolas. Para que esse debate que eu estou fazendo com vocês ocorra no dia a dia da escola.